Eu acreditava que o amor bastava. Que se você entregasse tudo o que tinha, se estivesse presente em cada momento, se engolisse o sapo e mantivesse o coração aberto apesar dos machucados, esse amor seria retribuído. Eu estava errada sobre tanta coisa. Meu nome é Helena, e aos 55 anos, aprendi que alguns silêncios falam mais alto do que qualquer palavra. O silêncio do meu celular que nunca mais toca. O silêncio dos jantares de aniversário onde minha cadeira permanece vazia, não porque não foi oferecida, mas porque o convite nunca chegou. O silêncio de uma nora que sorri educadamente quando nos encontramos por acaso no supermercado, e então apressa o passo com meu neto, uma criança que costumava correr para mim com dedinhos sujos e histórias sem fim, mas que agora mal se lembra do meu nome. Se você gosta de histórias sobre pessoas reais enfrentando lutas reais, se inscreva no nosso canal. Estamos trabalhando para alcançar 1.000 inscritos, e seu apoio significa tudo para nós. E por favor, comente de qual cidade você está assistindo. Isso nos ajuda a saber que estamos alcançando pessoas que entendem esse tipo de dor no coração. A pior parte de ser expulsa da sua própria família não é o momento dramático em que isso acontece. Não há uma grande briga, portas batendo ou palavras duras que cortam o ar feito navalha. Em vez disso, é a lenta erosão do seu lugar na vida deles, grão por grão. Até que um dia você percebe que se tornou uma estranha na história que você ajudou a escrever. Tudo começou há 3 anos, quando meu filho Marcelo se casou com Jéssica. Ela era linda, ambiciosa, tudo o que eu não era. Uma advogada de grandes empresas com unhas impecáveis e um sorriso que nunca alcançava os olhos quando olhava para mim. Durante o noivado, eu tentei muito me conectar com ela. Ofereci ajuda com o planejamento do casamento, sugeri receitas de família para a festa, até me ofereci para pagar as flores porque sabia que eles estavam apertando o orçamento. Que gentil da sua parte, Helena, ela dizia, com aquele tom que as pessoas usam para fazer um carinho condescendente. Mas já contratamos uma personal planner. Queremos que tudo seja padronizado. Padronizado. A palavra pairou no ar como um julgamento. Eu não era padronizada o suficiente para a nova vida deles. Minhas ofertas caseiras não eram sofisticadas o suficiente para a visão deles. Minha presença, de alguma forma, atrapalhava a imagem perfeita que estavam tentando criar. O dia do casamento deveria ter sido um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu criei Marcelo sozinha depois que o pai dele morreu, quando ele tinha 12 anos. Trabalhei em dobro na lanchonete para pagar a faculdade dele. Celebrei cada conquista e o consolei em cada revés. Mas na festa, me encontrei sentada numa mesa no canto, com parentes distantes que nunca havia conhecido, assistindo meu filho dançar com a nova esposa, enquanto os pais de Jéssica estavam na mesa principal, onde eu deveria estar. Quando perguntei a Marcelo sobre a disposição dos assentos mais tarde, ele mexeu-se incomodado e disse: "Mãe, você sabe que a família da Jéssica é maior que a nossa. Tivemos que tomar decisões difíceis sobre espaço. Espaço. Como se o amor pudesse ser medido em metros quadrados. Como se 18 anos de sacrifício pudessem ser reduzidos a um problema de logística do mapa de mesas. A distância aumentou ainda mais depois que o pequeno Tomás nasceu. Lembro-me da primeira vez que segurei meu neto. Esse milagre perfeito, minúsculo, com o nariz de Marcelo e o queixo teimoso do meu pai. Meu coração explodiu com um amor tão intenso que me tirou o fôlego. Eu queria ser a avó que assava biscoitos e contava histórias, que cuidava dele nas noites de date dos pais e mimava com presentes que eles fariam de conta que não gostavam. Mas Jéssica tinha outros planos. Havia horários a cumprir, rotinas de sono que não podiam ser interrompidas. Restrições alimentares que eu não poderia entender sem um curso na área de desenvolvimento infantil. Quando me ofereci para cuidar dele, ela sorria com aquele mesmo sorriso distante e dizia: "Ah, é muito generoso, mas nós usamos um serviço de babás. Elas têm treinamento em reanimação infantil e desenvolvimento na primeira infância. Treinadas, profissionais, qualificadas." Palavras que fizeram minhas décadas de experiência como mãe parecerem amadoras e inadequadas. As visitas ficaram mais curtas, depois menos frequentes, e em seguida,
praticamente inexistentes. Quando eu ligava, Jéssica atendia com aquela alegria forçada e um tanto falsificada que me revirava o estômago. Oi, Helena, que surpresa! Estamos saindo agora para a aula de yoga para bebês, mas digo ao Marcelo que você ligou. Aula de yoga para bebês. No meu tempo, bebês se exercitavam engatinhando pela sala e atrás de bolotas de poeira que a mãe tinha deixado passar. Mas, aparentemente, eu era do meu tempo, e meu tempo havia acabado. Comecei a enviar presentes, brinquedos cuidadosamente escolhidos, roupas lindas para o próximo tamanho, livros que eu amava ler para Marcelo quando ele era pequeno. Às vezes, recebia um educado obrigada por mensagem, semanas depois. Obrigada pela roupinha, mãe. Muito atenciosa. Nenhuma foto de Tomás usando-a. Nenhum convite para vê-lo aproveitar o brinquedo. Nenhuma conexão além do mínimo de reconhecimento. O golpe final veio no Natal passado. Eu estava planejando por meses, economizando dinheiro do meu trabalho de meio período na biblioteca para comprar para Tomás um lindo trem de madeira que eu o tinha visto admirar na loja de brinquedos. Imaginei-nos sentados no chão juntos, construindo trilhos e fazendo piuí-piuí, criando memórias que durariam a vida toda. Quando cheguei à casa deles na manhã de Natal, com os braços cheios de presentes cuidadosamente embrulhados, Jéssica me atendeu na porta com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Helena, sinto muito. Tomás não está se sentindo bem, e estamos tentando manter a calma hoje. Talvez possamos remarcar? Pela janela atrás dela, eu podia ver a sala de estar cheia da família de Jéssica. Os pais dela, os filhos da irmã dela, todos rindo e abrindo presentes ao redor de uma árvore que brilhava com enfeites caros. Tomás estava sentado no meio de tudo, completamente saudável, guinchando de alegria enquanto rasgava o papel de presente. Fiquei ali parada na soleira da porta, segurando presentes que de repente pareciam tolos nas minhas mãos, observando meu neto celebrar o Natal com a família que importava, enquanto eu permanecia trancada do lado de fora, como uma estranha indesejada. Claro, ouvi-me dizer, minha voz firme apesar do estilhaço se espalhando no meu peito. Espero que ele melhore logo. Voltei para casa pelas ruas vazias, decoradas com luzes e uma alegria que pertencia a outras famílias, e passei o dia de Natal sozinha com um prato congelado e a percepção esmagadora de que eu tinha me tornado descartável na vida que ajudei a criar. Os meses que se seguiram àquele Natal foram uma verdadeira aula prática de como os relacionamentos morrem, não com explosões dramáticas, mas com 1000 pequenos cortes que lentamente sangram a vida do que você pensava ser inquebrável. Eu tentei me adaptar. Que Deus me ajude. Eu me esforcei tanto para me tornar o tipo de avó que Jéssica aprovaria. Comprei livros sobre técnicas modernas de criação de filhos, pesquisei brinquedos apropriados para a idade, até me inscrevi em um curso de informática no centro comunitário para poder enviar e-mails melhores e talvez fazer videochamadas com Tomás. Pensei que se eu pudesse simplesmente falar a língua deles, se pudesse provar que estava acompanhando os tempos, talvez eles me deixassem voltar. Eu estava me enganando. Na próxima vez que liguei, Marcelo atendeu. Uma ocorrência rara que me encheu de esperança até ouvir a exaustão em sua voz. Oi, mãe. Escuta, não é uma boa hora. Tomás está irritado. E a Jéssica está trabalhando em um caso grande. E estamos todos no limite, sem tempo agora. Eu poderia ir ajudar, ofereci, as palavras escapando antes que eu pudesse contê-las. Eu poderia cuidar do Tomás por algumas horas enquanto Jéssica trabalha, ou fazer o jantar, ou só. Mãe, a voz dele tinha uma nota que eu nunca tinha ouvido antes, irritação misturada com algo perigosamente próximo à pena. Nós damos conta. A Jéssica é muito exigente com a rotina do Tomás, e introduzir mudanças agora só tornaria as coisas mais difíceis para todos. Mais difícil. Eu era a complicação que eles precisavam gerenciar. O problema que exigia um manuseio cuidadoso. 25 anos sendo o porto seguro dele, sua apoiadora, sua maior defensora, e eu havia me tornado um estorvo. Claro, eu disse. Aquela frase familiar que havia se tornado minha resposta padrão para a rejeição.
Eu entendo, mas eu não entendia. Como 18 anos de febres noturnas e ajuda com a lição de casa e gritos orgulhosos das laterais do campo de futebol podiam ser reduzidos a essa distância educada? Como o garoto que se enfiava na minha cama quando chovia forte, agora podia achar minha presença perturbadora para sua vida perfeitamente orquestrada? Comecei a prestar atenção nas redes sociais, algo que nunca me importou antes, mas tempos desesperados exigiam medidas desesperadas. Jéssica postava constantemente fotos dos primeiros passos de Tomás, suas tentativas de comer comida sólida, passeios em família a parques e museus. Em foto após foto, eu assistia meu neto crescer e mudar, marcando marcos que eu deveria ter testemunhado pessoalmente, mas que experimentava através de fotos com filtros na tela. A seção de comentários estava sempre cheia de elogios dos amigos e familiares de Jéssica. Que família perfeita! Você é uma mãe incrível. Tomás tem muita sorte de ter vocês dois. Eu ficava olhando para essas fotos, dando zoom no rosto de Tomás, procurando semelhanças com Marcelo ou meu falecido marido, tentando me sentir conectada a essa criança que estava crescendo sem me conhecer. Eu nunca comentava. O que eu poderia dizer? Eu sou a avó dele, e mal o conheço. Eu comprei um presente de Natal que ele nunca vai receber? Eu o amo desesperadamente, de uma distância que você construiu cuidadosamente? As palavras soariam patéticas, carentes, tudo o que Jéssica provavelmente já havia decidido que eu era. Às vezes, eu via Marcelo marcado em fotos de eventos de trabalho ou noites de casais. Ele parecia feliz, bem-sucedido, cercado por pessoas em roupas caras compartilhando refeições caras. Essa era a vida que ele havia escolhido. A versão de si mesmo que ele preferia. Polido, sofisticado, livre da mãe batalhadora que o havia criado em um apartamento apertado em cima de uma lavanderia. Comecei a notar que ele nunca me mencionava em entrevistas para o newsletter da empresa, ou quando colegas de trabalho perguntavam sobre a família. Quando seu amigo de faculdade se casou e postou fotos antigas da formatura, lá estava eu em várias fotos, orgulhosa, radiante, vestindo meu melhor vestido, que ainda parecia barato ao lado das roupas dos outros pais. Mas quando essas fotos apareciam online, eu havia sido cuidadosamente cortada ou estava convenientemente escondida atrás de outra pessoa. Era como se estivessem me apagando lentamente da história dele, editando a verdade inconveniente de onde ele veio e quem havia tornado o sucesso dele possível. O ponto de ruptura veio no segundo aniversário de Tomás. Eu tinha passado semanas planejando, economizando dinheiro para um presente especial, imaginando-me cantando "Parabéns para você" e vendo-o soprar as velas. Liguei com 2 semanas de antecedência para ter certeza de que poderia comparecer. Na verdade, mãe, vamos manter a comemoração bem pequena este ano, Marcelo disse, sua voz carregando aquele mesmo tom cuidadoso que as pessoas usam ao dar más notícias que ensaiaram. Apenas a família mais próxima. Os pais da Jéssica estão vindo de avião e a irmã dela estará aqui com os filhos, então já vai estar bem cheio. A família mais próxima. As palavras atingiram como um golpe físico. Os pais de Jéssica, que moravam do outro lado do país e viam Tomás talvez 2 vezes por ano, se qualificavam como família mais próxima. Mas eu, a mulher que deu à luz o pai dele, que sacrificou tudo para criá-lo, que amava Tomás desde antes de ele nascer, não era íntima o suficiente para merecer um convite para a festa de aniversário do meu próprio neto. Eu vejo, consegui dizer, embora não pudesse ver nada através das lágrimas que de repente embaçaram minha visão. Bem, talvez eu possa dar uma passada depois, apenas por alguns minutos para dar o presente dele. A pausa que se seguiu foi uma eternidade. Eu podia praticamente ouvir Marcelo calculando como recusar este pedido sem parecer completamente desumano. O problema é o seguinte, mãe. Quando todos forem embora, Tomás provavelmente estará exausto e pronto para dormir. Talvez possamos arranjar algo no fim de semana seguinte. Só nós 3? O fim de semana seguinte nunca chegou, é claro. Havia sempre algo. Tomás estava com os dentes nascendo, Jéssica estava trabalhando até tarde. Eles tinham planos com amigos do escritório de Jéssica.
As desculpas se tornaram uma rotina, tão previsível quanto dolorosas. Comecei a passar de carro pela casa deles às vezes, só para ver as luzes acesas e saber que estavam lá, vivendo suas vidas a apenas 8 quilômetros de distância do meu pequeno apartamento, mas que poderiam muito bem estar em outro planeta. Eu nunca parei, nunca bati. Eu só precisava de provas de que eles existiam, de que essa família que eu amava tão desesperadamente era real, e não apenas um sonho cruel do qual eu não conseguia despertar. Uma noite, eu os vi colocando Tomás no carro, provavelmente indo jantar ou para algum evento familiar. Tomás havia crescido tanto, seu cabelo estava mais comprido, suas pernas mais fortes, toda a sua maneira mais confiante e animada. Assisti meu filho levantá-lo para a cadeirinha do carro com a facilidade praticada da rotina diária. Vi Jéssica inclinar-se para beijar a testa de Tomás antes de fechar a porta do carro. Eles pareciam completos, perfeitos, felizes. Uma unidade familiar que funcionava lindamente sem qualquer necessidade da mulher que tornara tudo isso possível. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento vazio e tentei lembrar a última vez que qualquer um deles havia perguntado como eu estava, se eu estava solitária, se eu precisava de alguma coisa. Não consegui lembrar de uma única vez. No mundo deles, eu havia me tornado uma personagem de fundo na minha própria história, presente quando conveniente, ausente quando inconveniente e totalmente esquecida no meio. O silêncio que me cercava não era apenas a ausência de som. Era a ausência de importância, de ser vista, de existir de forma significativa para as pessoas que eu mais amava no mundo. Decidi tentar mais. Olhando para trás agora, percebo como isso soa patético. Uma mulher adulta implorando por migalhas de atenção da própria família. Mas o desespero faz você fazer coisas que a vergonha normalmente impediria. Convenci-me de que se eu pudesse apenas provar meu valor, se pudesse mostrar a eles o quão útil eu poderia ser, eles se lembrariam de por que precisavam de mim. Comecei pequeno. Quando soube pelo Facebook que Jéssica havia sido promovida a associada sênior em seu escritório de advocacia, enviei um cartão de parabéns com uma nota sincera sobre o quanto eu estava orgulhosa de suas conquistas. Eu falava sério. Apesar de tudo, eu genuinamente admirava o sucesso dela e queria apoiá-la. O cartão desapareceu no silêncio. Nenhum obrigada, nenhum reconhecimento, nada. Quando Marcelo postou sobre estar lutando com um cliente difícil em seu escritório de contabilidade, liguei para oferecer encorajamento e talvez compartilhar alguma perspectiva dos meus anos lidando com clientes difíceis na lanchonete. A conversa durou exatamente 4 minutos e terminou com ele dizendo que tinha que atender outra ligação. O telefone nunca tocou com um retorno. Eu me ofereci para ajudar quando Jéssica mencionou nas redes sociais que estava sobrecarregada tentando equilibrar trabalho e maternidade. Ofereci tudo o que pude pensar. Fazer compras, limpar a casa, lavar roupa, qualquer coisa que pudesse aliviar o fardo dela e provar minha utilidade. A resposta veio através de Marcelo, entregue com o tom gentil que as pessoas usam ao explicar algo para uma criança que não entende as complexidades adultas. Mãe, a Jéssica realmente aprecia a oferta, mas ela tem sistemas em vigor que funcionam para ela. Adicionar outra pessoa à mistura agora criaria mais desafios de padronização do que resolveria. Desafios de padronização. Eu havia me tornado um problema logístico que exigia gerenciamento, em vez de uma mãe oferecendo amor e apoio à sua família. Mas eu persisti, porque desistir parecia admitir que 25 anos de maternidade haviam sido sem sentido. Pesquisei os marcos de desenvolvimento de Tomás e comprei brinquedos educativos projetados para aprimorar o desenvolvimento cognitivo. Encontrei um lindo quebra-cabeça de madeira com animais da fazenda, o tipo de brinquedo clássico que duraria anos, e talvez até se tornasse uma lembrança querida. Quando o apresentei a Jéssica durante uma das minhas breves visitas agendadas, encontros que pareciam mais consultas do que tempo em família, ela o examinou com a minuciosidade de uma fiscal de controle de qualidade. "É adorável, Helena", ela disse, virando o quebra-cabeça para ler a letra miúda no verso.
Mas o pediatra do Tomás foi muito específico sobre evitar brinquedos com peças pequenas, até que ele seja mais velho. E estamos tentando limitar a exposição dele a imagens com estereótipos de gênero agora. Animais da fazenda podem reforçar narrativas agrícolas tradicionais, que podem não se alinhar com os futuros interesses dele. Eu olhei para ela, segurando este simples quebra-cabeça de madeira que parecia tão perfeito na loja, agora transformado em prova da minha ignorância sobre filosofias modernas de criação de filhos. Os animais da fazenda que eu achava charmosos eram aparentemente problemáticos. O tamanho que eu considerava apropriado era perigoso. Meu presente havia se tornado outro exemplo de quão fora de sintonia eu estava com o mundo deles. Claro, eu disse, pegando o quebra-cabeça de volta com mãos que tremiam levemente. Eu deveria ter perguntado primeiro. É muito atencioso. Jéssica continuou, sua voz carregando aquele tipo particular de bondade que, de alguma forma, fazia você se sentir pior do que a crueldade aberta faria. Talvez possamos guardar para quando ele for mais velho? Eu vou colocá-lo em um lugar seguro. Um lugar seguro significava um lugar onde eu nunca mais o veria, e nós duas sabíamos disso. As visitas se tornaram exercícios de andar em um campo minado, onde cada passo poderia desencadear uma explosão de desaprovação. Aprendi a não trazer nada, dizer pouco e ir embora rapidamente. Eu me sentava no sofá caro deles, na sala de estar perfeitamente decorada, assistindo Tomás brincar com brinquedos que eu não havia escolhido, ouvindo conversas sobre pessoas que eu não conhecia, sentindo-me uma intrusa em uma cena onde eu não pertencia. Durante uma visita particularmente dolorosa, a mãe de Jéssica ligou enquanto eu estava lá. Assisti o rosto de Jéssica se iluminar de uma forma que nunca acontecia quando ela via meu número no telefone. Ela falou animadamente sobre as últimas conquistas de Tomás, descrevendo suas novas palavras e hábitos engraçados com o entusiasmo de alguém compartilhando informações preciosas com alguém que importava. Ah, ele está sentado bem aqui. Jéssica riu ao telefone. Você quer dizer oi para a vovó Regina? Tomás, diz oi para a vovó. Tomás balbuciou feliz no telefone, se apresentando para a importante avó que morava longe, mas que de alguma forma mantinha uma conexão que eu não conseguia alcançar, apesar de morar a 8 quilômetros de distância. Sentei-me a 1 metro dessa conversa, invisível e esquecida, observando meu neto criar laços com uma mulher que era aparentemente uma versão mais aceitável do que as avós deveriam ser. Quando a ligação terminou, Jéssica se virou para mim com aquele sorriso forçado e vazio. Desculpe por isso. Regina gosta de ligar durante o tempo ativo de Tomás para que ela possa ouvir todos os sons novos dele. Regina recebia ligações agendadas durante os melhores horários de Tomás. Eu recebia visitas breves durante a hora da soneca ou pouco antes do banho, quando ele estava cansado e irritado e desinteressado em interagir com a mulher estranha que aparecia ocasionalmente em sua visão periférica. A humilhação final veio durante a Páscoa. Eu esperava, tolamente, desesperadamente, que eles me convidassem para jantar ou pelo menos para uma caça aos ovos com Tomás. Em vez disso, soube pelos posts de Jéssica no Instagram que eles tinham passado o dia na casa da irmã de Regina, cercados pela família estendida de Jéssica, criando memórias e tradições que não tinham lugar para mim. As fotos eram lindas e dolorosas. Tomás de gravatinha, caçando ovos em um jardim que eu nunca tinha visto, cercado por pessoas que podiam reivindicar o título de família, enquanto eu permanecia exilada na categoria de obrigação inconveniente. Liguei naquela noite, ostensivamente para desejar-lhes uma feliz Páscoa, mas, na verdade, para ouvir a voz do meu filho e confirmar que eu ainda existia no mundo dele, mesmo que marginalmente. Ah, oi, mãe, Marcelo disse. E eu podia ouvir os sons de uma festa de jantar no fundo, risadas, conversas, o tilintar de copos. Estamos no meio da sobremesa. Posso te ligar de volta mais tarde? Mais tarde, nunca veio, é claro. Nunca mais vinha. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento olhando aquelas fotos do Instagram, dando zoom no rosto de Tomás e tentando memorizar o formato do sorriso dele, a forma como seu cabelo havia crescido, a maneira confiante como ele andava cambaleando pela grama desconhecida. Ele estava prosperando sem mim,
crescendo e aprendendo e se tornando sua própria pessoinha em um mundo onde eu estava ausente. Comecei a entender que isso não era apenas sobre as preferências de Jéssica ou a agenda lotada de Marcelo. Isso era sobre quem eu era versus quem eles precisavam que eu fosse. Eu era o tipo errado de avó, muito emotiva, muito carente, muito lembrete de um passado que eles estavam tentando transcender. Eles não queriam a mulher que havia criado Marcelo em um apartamento apertado e trabalhado em dobro para pagar sua educação. Eles queriam alguém que combinasse com a nova estética deles. Alguém cuja presença melhorasse em vez de complicar sua vida cuidadosamente curada. Eu era o antes na foto do depois. O rascunho que eles estavam tentando editar da versão final. A percepção se abateu sobre mim como um cobertor pesado, sufocante e inescapável. Eu poderia tentar mais, comprar presentes melhores, aprender maneiras mais apropriadas de expressar meu amor, mas eu nunca seria o suficiente porque o problema não era o que eu fazia. O problema era quem eu era. E isso era algo que eu não poderia mudar por mais desesperadamente que quisesse. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira de setembro, comum e sem nada de especial em todos os sentidos, exceto por quão completamente ele estilhaçou o que restava da minha esperança. Eu tinha parado no supermercado onde costumava levar Marcelo quando ele tinha a idade de Tomás, na época em que uma viagem para comprar leite podia se transformar em uma aventura se você deixasse um curioso de 3 anos ajudar a navegar pelos corredores. Eu estava na seção de cereais, olhando para as caixas coloridas e lembrando como Marcelo costumava implorar pelos açucarados com personagens de desenho animado quando ouvi uma risada familiar. A risada de Tomás. Virei-me para o som e os vi. Meu filho empurrando um carrinho enquanto Tomás estava sentado na cadeirinha de criança, apontando animadamente para tudo o que passava. Jéssica caminhava ao lado deles, elegante mesmo com roupas casuais, ocasionalmente estendendo a mão para bagunçar o cabelo de Tomás ou entregar-lhe um lanche da bolsa. Eles pareciam algo saído de um anúncio de revista de famílias perfeitas, vivendo vidas perfeitas. Por um momento, considerei abordá-los. Que mal haveria em dizer olá, em dar um abraço rápido no meu neto, em existir por apenas alguns minutos na presença deles? Mas enquanto observava, percebi que eles não tinham me visto. Eu estava a 4 metros da minha própria família e poderia muito bem estar invisível. Foi então que ouvi Tomás falar. Falar de verdade. Não apenas as palavras balbuciadas que eu lembrava do nosso último breve encontro meses atrás. Papai, a gente pode pegar biscoito? Sua voz era clara, confiante, cheia de personalidade. O que a gente diz quando quer uma coisa? Marcelo perguntou gentilmente. Por favorzinho, com açúcar em cima. Todos riram, e Jéssica se inclinou para beijar o topo da cabeça de Tomás. Você está ficando tão bom com as palavras, querido. A vovó Regina vai ficar muito animada para te ouvir na nossa videochamada de hoje à noite. Vovó Regina. Videochamadas semanais. Conversas regulares com uma avó que podia testemunhar o desenvolvimento da linguagem de Tomás, que sabia suas frases favoritas e expressões bobas, que fazia parte de sua rotina diária de maneiras que eu só podia sonhar. Fiquei ali, segurando uma caixa de aveia que não me lembrava de ter pegado, observando meu neto se apresentar para uma plateia que não me incluía, ouvindo-o falar em frases completas que eu estava ouvindo pela primeira vez. Ele tinha aprendido a falar, a expressar seus desejos, necessidades e personalidade, e eu havia perdido tudo isso. Eles seguiram para o próximo corredor sem nunca me notar, e eu permaneci paralisada no lugar, cercada por cereais matinais e pela percepção esmagadora de que Tomás estava crescendo sem mim de forma significativa. Eu não fazia parte do vocabulário dele, das experiências diárias, da compreensão de quem pertencia ao mundo dele. Fui para casa e sentei-me na minha cadeira, a mesma cadeira onde eu havia embalado Marcelo em inúmeras noites em que ele estava doente, onde o ajudei com a lição de casa e ouvi seus problemas de adolescente e celebrei sua carta de aceitação na faculdade. Agora era apenas um móvel em um apartamento vazio, segurando uma mulher que havia perdido sua utilidade para as pessoas que mais amava.
Naquela noite, fiz algo que nunca havia feito antes. Servi-me de uma taça de vinho, vinho barato de uma garrafa que estava no meu armário há mais de um ano, e me permiti chorar. Não as lágrimas cuidadosas e silenciosas que eu vinha racionando por meses, mas soluços profundos e feios que vieram de um lugar tão cru que eu não sabia que existia dentro de mim. Chorei pela avó que planejei ser e que nunca me tornaria. Chorei pelo relacionamento com Tomás que existia apenas na minha imaginação. Chorei pelo meu filho, que havia aprendido a me amar condicionalmente e achado essas condições impossíveis de eu cumprir. Chorei pela versão de mim mesma que havia acreditado que o amor bastava, que boas intenções importavam, que ser mãe de alguém significava algo permanente e inabalável. Quando as lágrimas finalmente pararam, senti-me vazia de uma forma que ia além da tristeza. Era a sensação oca de não ter mais nada a perder, porque tudo de valor já havia sido tirado. Parei de ligar. Qual era o sentido? Minhas ligações eram interrupções a serem gerenciadas, obrigações a serem cumpridas com o mínimo de esforço e máxima eficiência. Parei de enviar presentes, parei de fazer sugestões sobre visitas, parei de tentar me inserir em uma vida que não tinha espaço para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas também revelador. Dias se passaram, depois semanas, depois meses, e ninguém notou minha ausência. Meu telefone não tocou com perguntas preocupadas sobre por que eu havia ficado em silêncio. Ninguém perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se talvez meu silêncio significasse que eu estava magoada, doente ou lutando. As vidas deles continuaram perfeitamente sem mim, prova de que eu estava certa sobre minha dispensabilidade. Comecei a entender o que significava estar verdadeiramente sozinha no mundo. Não apenas fisicamente sozinha. Eu estava assim desde que meu marido morreu, mas existencialmente sozinha, sem importância para a continuação de qualquer história que importasse. Eu era uma mulher sem propósito, uma mãe sem filhos que a queriam, uma avó cujo neto não sabia o seu nome. Meus dias ficaram menores, meu mundo mais contido. Eu ia trabalhar na biblioteca, voltava para meu apartamento vazio, comia refeições simples enquanto assistia a programas de televisão que me ajudavam a esquecer minha própria vida por algumas horas. Os fins de semana se estendiam infinitamente diante de mim, cheios de tarefas domésticas que precisavam ser feitas e livros que eu fingia gostar de ler. Às vezes, eu passava de carro pela casa deles, não para vê-los, mas para me castigar com a prova da felicidade deles. O gramado estava sempre perfeitamente cuidado. O carro de Jéssica brilhava na garagem. Brinquedos de criança espalhados pela varanda sugeriam uma vida cheia de atividade e alegria. Eles haviam construído algo lindo juntos, e estava completo sem mim. Mas em algum lugar nas profundezas daquele outono, quando as folhas estavam morrendo e o mundo estava se preparando para o inverno, algo mudou dentro de mim. Não era esperança. Eu havia aprendido a não confiar mais nessa emoção perigosa. Também não era raiva, embora isso teria sido mais fácil de sustentar do que a dormência que eu vinha carregando. Era algo mais silencioso, mas mais sólido. Um reconhecimento de que eu ainda estava aqui, ainda respirando, ainda capaz de mais do que simplesmente existir nas margens de uma história que não me incluía mais. Eu havia sobrevivido a perder meu marido, criar um filho sozinha, trabalhar em empregos que mal pagavam o suficiente para nos manter à tona. Eu havia sobrevivido à pobreza e à incerteza, e ao tipo de exaustão profunda que vem de carregar mais do que você pensava ser possível. Talvez eu pudesse sobreviver a isso também. Uma noite no final de outubro, enquanto estava sentada na minha cadeira assistindo ao pôr do sol pela minha pequena janela, tomei uma decisão que me surpreendeu com sua clareza. Eu não ia desaparecer só porque eles haviam decidido que eu era um estorvo. Eu não ia definhar silenciosamente neste apartamento, grata por quaisquer migalhas de atenção que pudessem ocasionalmente me dar. Eu ia lembrar quem eu era antes de me tornar a mulher que implorava pelo amor da própria família. Eu ia resgatar algo que havia perdido em todos aqueles meses tentando me tornar aceitável para pessoas que já haviam decidido que eu não valia o esforço. Eu não sabia o que isso significava ainda. Não tinha um plano ou um grande gesto em mente.
Mas, pela primeira vez em meses, senti algo diferente de vazio. Não esperança exatamente, mas possibilidade. Não força ainda, mas a memória de como a força se parecia. Eu ainda tinha algo sobrando. Algo que eles haviam esquecido. Algo que até eu quase tinha esquecido em meu desespero de pertencer onde eu não era mais desejada. Eu ainda tinha a mim mesma. E talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente. A mudança não veio com alarde ou revelação dramática. Começou com pequenas coisas, observações silenciosas que se acumulavam como flocos de neve até formarem algo substancial o suficiente para se apoiar. Comecei a notar o quão diferente eu me movia pelo mundo quando não estava constantemente me preparando para a rejeição. Na biblioteca onde eu trabalhava meio período, peguei-me realmente ouvindo os frequentadores que vinham me pedir ajuda, em vez de apenas fazer os movimentos enquanto minha mente fervilhava de ansiedade sobre minha próxima tentativa fracassada de me conectar com minha família. Dona Lúcia, uma senhora que visitava 2 vezes por semana para ler revistas que não podia pagar para comprar, começou a ficar para conversar depois de terminar a leitura. Ela me falou sobre o neto que estava estudando engenharia, sobre a filha que trabalhava demais, mas ligava todo domingo sem falta, sobre o jardim que ela mantinha no pequeno terreno atrás do apartamento. Família é complicado, ela disse uma tarde, acomodando-se na cadeira ao lado da minha mesa com o conforto de alguém que havia aprendido que algumas conversas não podiam ser apressadas. Às vezes, as pessoas que mais deveriam nos amar são as que mais nos machucam. Mas isso não significa que deixamos de ser dignos de amor. Olhei para ela com mais atenção então, esta mulher cujo português carregava a precisão cuidadosa de alguém que o havia aprendido na idade adulta, cujas roupas estavam limpas, mas claramente remendadas, cujos olhos continham a sabedoria particular que vem de sobreviver a perdas que eu não conseguia imaginar. Como a gente sabe quando parar de tentar? Perguntei, as palavras escapando antes que eu pudesse reconsiderá-las. Dona Lúcia sorriu, e algo em sua expressão me lembrou minha própria mãe, que havia morrido quando Marcelo ainda era jovem, mas que possuía o mesmo tipo de força silenciosa que não se anunciava, mas simplesmente persistia. Você não para de amar, ela disse cuidadosamente, mas você para de se diminuir para caber em espaços que não foram feitos para você. Você se lembra de que você existia antes deles, e você existirá depois deles, e essa existência tem valor por si só. Essa conversa ficou comigo enquanto eu voltava para casa durante a noite de novembro, passando por casas onde famílias estavam sentadas para jantar e crianças faziam a lição de casa nas mesas da cozinha, e avós provavelmente estavam sendo incluídas em conversas sobre planos de férias. Pela primeira vez em meses, não senti inveja daqueles vislumbres de vida familiar. Em vez disso, senti curiosidade sobre como seria minha própria vida se eu parasse de medi-la contra o que havia perdido. Comecei a prestar atenção em coisas que havia esquecido de notar durante os meses em que toda a minha energia estava focada em tentar recuperar a entrada em um mundo que havia me trancado para fora. A maneira como a luz caía pelas janelas do meu apartamento no final da tarde, criando padrões nas paredes que mudavam e se transformavam como uma dança lenta. A satisfação de organizar a seção infantil da biblioteca, criando mostruários que ajudariam os pais a encontrar livros que seus filhos pudessem amar. O prazer silencioso de cozinhar refeições simples para mim mesma, sem ter que considerar as preferências ou restrições alimentares de mais ninguém. Redescobri rotinas que pertenciam apenas a mim. Café da manhã de sábado, enquanto lia o jornal de ponta a ponta. Algo que eu não fazia desde que comecei a passar meus fins de semana, esperando por telefonemas que nunca vinham. Banhos longos com livros da biblioteca apoiados na borda da banheira, permitindo-me afundar nas histórias de outras pessoas, em vez de obcecar pela minha própria. Caminhadas noturnas pelo meu bairro, aprendendo os nomes das ruas perto das quais eu morava há anos, mas que nunca havia realmente explorado. Durante uma dessas caminhadas, encontrei-me em frente à escola primária, onde Marcelo havia frequentado da educação infantil à 5ª série. Os equipamentos do parquinho haviam sido atualizados desde então, mas o prédio em si parecia o mesmo. Tijolo vermelho, janelas grandes, a mesma entrada acolhedora onde eu o havia deixado no primeiro dia,
e o buscado após peças de teatro e reuniões de pais e mestres. Lembrei-me da mãe que eu era então, confiante, envolvida, certa da minha importância na vida do meu filho. Eu me oferecia para excursões, ajudava nas festas da sala de aula, comparecia a todas as apresentações e eventos. Os outros pais sabiam meu nome, me incluíam em suas conversas. Presumiam que eu pertencia ao ecossistema de pessoas que moldavam as experiências diárias de seus filhos. Aquela mulher parecia uma estranha para mim agora. Alguém que eu havia perdido ao longo do caminho entre a infância de Marcelo e sua vida atual. Mas, parada ali, olhando para a escola onde ela havia sido tão presente e determinada, percebi que ela não tinha desaparecido de verdade. Ela tinha sido apenas enterrada sob meses de autossabotagem e tentativas desesperadas de me tornar alguém mais aceitável. Comecei a pensar no que Dona Lúcia havia dito sobre existir antes e depois das pessoas que nos machucaram. Eu tinha sido alguém antes de me tornar mãe de Marcelo. Uma jovem com sonhos e opiniões e o tipo de resiliência que me fez superar a morte do meu marido, a maternidade solo e anos de luta financeira. Eu tinha sido alguém depois que Marcelo cresceu e saiu de casa. Uma mulher que havia construído uma vida tranquila, mas satisfatória, em torno de um trabalho de que gostava, e pequenos prazeres que havia conquistado através de décadas de responsabilidade. Em algum lugar no pânico de perder meu lugar em sua nova família, eu havia esquecido que essa versão de mim mesma existia. Comecei a me lembrar de coisas que eu amava antes que meu mundo encolhesse para o tamanho da minha dor. Eu sempre gostei de jardinagem, mas havia desistido do meu pequeno jardim na sacada quando fiquei muito deprimida para mantê-lo. Agora, peguei-me pesquisando plantas de interior que pudessem prosperar na luz limitada do meu apartamento, planejando um pequeno projeto que pertenceria inteiramente a mim. Eu já tinha sido uma excelente boleira, conhecida entre os amigos de Marcelo por biscoitos que desapareciam tão rápido quanto eu conseguia fazê-los. Eu não assava nada há meses, mas em uma tarde de domingo, peguei-me misturando a massa para os lemon bars que meu marido amava, enchendo meu apartamento com cheiros que traziam de volta memórias de tempos melhores. Os lemon bars ficaram perfeitos, e eu comi um devagar com meu chá da noite, saboreando a doçura azeda e a satisfação simples de criar algo bonito com minhas próprias mãos. Não pensei em quem mais poderia gostar deles, ou desejei ter alguém para compartilhá-los. Eles eram meus, feitos para meu próprio prazer, e isso era o suficiente. Comecei a visitar o centro comunitário onde eu havia feito aquele curso de informática meses atrás, não para um programa específico, mas apenas para estar perto de pessoas que não estavam medindo meu valor contra minha utilidade para elas. Havia um clube do livro que se reunia nas noites de terça-feira, um grupo gentil de mulheres, na maioria mais velhas, que liam de tudo, desde literatura clássica a mistérios modernos, e os discutiam com o entusiasmo de pessoas que genuinamente gostavam de aprender umas com as outras. "Adoraríamos ter você conosco", disse Patrícia, a líder informal do grupo, quando mencionei que havia ouvido a discussão delas sobre a seleção atual e achado as perspectivas delas interessantes. "Estamos sempre procurando novos pontos de vista, e você claramente entende de livros." O convite foi simples, descomplicado por segundas intenções ocultas ou cálculos cuidadosos sobre se eu era o tipo certo de pessoa para o grupo delas. Eu aceitei, e na terça-feira seguinte, encontrei-me sentada em um círculo de cadeiras dobráveis, ouvindo debates apaixonados sobre motivações de personagens e elementos temáticos com pessoas que se importavam mais com a qualidade das ideias do que com o status social da pessoa que as expressava. Por 2 horas, eu era apenas Helena, não a mãe rejeitada, não a avó indesejada, não a mulher que havia falhado em atender aos padrões de aceitabilidade familiar de outra pessoa. Eu era alguém cujas opiniões importavam, cujas insights eram bem-vindas, cuja presença adicionava algo valioso à conversa. Voltando para casa naquela noite, senti algo que não experimentava há meses. O prazer simples de ser vista e apreciada por quem eu realmente era, em vez de ser descartada por quem eu não era. Comecei a entender que o problema não era minha inadequação,
O problema era tentar me forçar a uma forma que não se encaixava em quem eu realmente era. Eu havia gasto tanta energia tentando me tornar o tipo de avó que Jéssica aprovaria que havia esquecido o tipo de pessoa que eu sempre fui. Alguém que amava profundamente, mas não implorava por atenção, que oferecia apoio sem exigir gratidão, que havia criado um bom homem, mesmo que ele tivesse esquecido de onde essa bondade tinha vindo. Naquela noite, tirei uma caixa que não abria desde o casamento de Marcelo. Fotografias e lembranças da infância dele, boletins e trabalhos escolares, e fotos de festas de aniversário que contavam a história de um garoto que havia sido amado completa e incondicionalmente. Lá estava eu em foto após foto, mais jovem, mais reconhecível, segurando uma criança confiante que nunca havia duvidado da devoção de sua mãe. Eu não era a mesma mulher que o havia criado, mas também não era uma espécie diferente. Eu estava mais velha, mais grisalha, marcada por experiências que ele não podia imaginar. Mas eu ainda era a pessoa que o havia ensinado a amarrar os sapatos e o ajudado com a lição de casa de matemática e ficado acordada a noite toda quando ele teve pneumonia. Eu ainda era a mãe dele, quer ele escolhesse se lembrar disso ou não. E eu ainda era eu mesma, quer a nova família dele tivesse espaço para mim ou não. Pela primeira vez em meses, isso parecia algo que valia a pena lembrar. A carta chegou em uma quinta-feira de dezembro, sem nada de especial em todos os sentidos, exceto pelo endereço do remetente que fez minhas mãos tremerem enquanto eu a segurava. A caligrafia de Marcelo, inconfundível apesar dos anos que haviam passado desde que a vi em cartões de aniversário ou notas de agradecimento que gradualmente pararam de vir. Coloquei-a na minha mesa de cozinha e olhei para ela por quase 1 hora antes de encontrar coragem para abri-la. Durante aqueles 60 minutos, imaginei todos os motivos possíveis pelos quais ele poderia ter escrito para mim. Um pedido de desculpas, talvez. Um convite para o jantar de Natal. Notícias sobre Tomás que ele queria compartilhar pessoalmente, em vez do filtro distante de postagens de redes sociais que eu não deveria ver. A realidade não era nenhuma dessas coisas. Querida mãe, começou. E até isso parecia estranho. Quando foi a última vez que ele me chamou de mãe por escrito? Jéssica e eu temos discutido nossa situação familiar e percebemos que podemos ter lhe dado a impressão de que você não é bem-vinda em nossas vidas. Essa nunca foi nossa intenção. Li essa frase 3 vezes, sentindo algo frio se instalar no meu peito. Nossa situação familiar. Como se minha exclusão da vida de Tomás fosse um mal-entendido que poderia ser resolvido com melhor comunicação, em vez de uma campanha sistemática para me apagar de sua existência cuidadosamente curada. Sabemos que você tem nos dado espaço, a carta continuava, e agradecemos seu respeito pelos nossos limites enquanto navegamos pelos desafios da nova paternidade. No entanto, gostaríamos de estender um convite para você se juntar a nós para o jantar de Natal este ano. Achamos que seria bom para Tomás passar mais tempo com a avó. As palavras deveriam ter me enchido de alegria. 6 meses atrás, um convite para o jantar de Natal teria parecido uma oração atendida, como validação de que eu ainda importava para eles, apesar de tudo o que havia acontecido. Mas lendo-o agora, com a clareza que a distância me havia dado, pude ver a linguagem cuidadosa que nada tinha a ver com amor e tudo a ver com gestão de culpa. Eles não estavam me convidando porque sentiam minha falta ou porque haviam percebido o quanto me machucaram. Eles estavam me convidando porque alguém, talvez a mãe de Jéssica, talvez um de seus amigos, os havia feito se sentir culpados por excluir uma avó das celebrações familiares. Isso não era sobre me quererem lá. Era sobre poderem dizer a si mesmos e aos outros que haviam feito um esforço. A carta prosseguia especificando os detalhes com o tipo de precisão que me causava dor de estômago. O jantar seria às 2 da tarde. Eu deveria trazer um acompanhamento, nada muito elaborado, talvez um vegetal ou salada simples. Eles entenderiam se eu precisasse sair mais cedo, pois sabiam que as reuniões de feriado podiam ser esmagadoras para pessoas que não estavam mais acostumadas a elas. Pessoas que não estavam mais acostumadas a elas. Como se eu tivesse me tornado uma espécie de eremita que poderia achar a interação familiar normal muito estimulante para lidar. Como se meus meses de ausência em suas vidas tivessem sido por escolha,
em vez de por design. Mas foi o parágrafo final que revelou a verdadeira natureza deste convite. Também estamos animados para compartilhar algumas notícias com você pessoalmente. Estávamos mantendo segredo até estarmos prontos para anunciá-lo publicamente. Mas estamos esperando outro bebê na primavera. Pensamos que você gostaria de saber. Outro bebê. Outro neto que seria criado pelos padrões de Jéssica, cercado pela família de Jéssica, crescendo com a mesma distância cuidadosa de mim que Tomás havia sido ensinado a manter. Eles não estavam me convidando para o Natal porque queriam me incluir. Eles estavam me convidando para o jantar de Natal porque precisavam de uma testemunha para o anúncio. Alguém para fazer o papel de avó grata recebendo notícias maravilhosas. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Depois sentei-me na minha cozinha silenciosa e tentei entender o que estava sentindo. Não era a gratidão desesperada que eu teria experimentado meses atrás, quando qualquer reconhecimento da minha existência teria parecido um presente. Não era nem raiva, embora talvez devesse ter sido. Era algo muito mais perigoso. Clareza. Eu podia ver exatamente o que era este convite. Uma performance projetada para aliviar suas consciências e fornecer-lhes evidências de que haviam tentado me incluir. Eu compareceria ao jantar cuidadosamente controlado, expressaria a alegria apropriada sobre o anúncio da gravidez e sairia com quaisquer migalhas de interação que eles considerassem suficientes para cumprir sua obrigação para comigo. Então eles voltariam à sua rotina normal de me excluir enquanto diziam a si mesmos que haviam feito um esforço. A velha Helena teria aceitado imediatamente. Teria passado dias planejando o que trazer e o que vestir e como aproveitar ao máximo esta preciosa oportunidade de estar na presença de Tomás. A velha Helena teria sido grata por qualquer convite, não importa quão condicional ou cuidadosamente limitado. Mas eu não era mais a velha Helena. Não respondi à carta imediatamente. Em vez disso, segui minha semana com uma estranha sensação de calma que me surpreendeu. Na biblioteca, ajudei os frequentadores a encontrar os livros de que precisavam e organizei o mostruário de fim de ano com a mesma eficiência silenciosa que sempre mantive. No Clube do Livro, participei de uma discussão animada sobre o romance que havíamos lido, oferecendo insights que minhas colegas pareciam valorizar e apreciar. Dona Lúcia apareceu uma tarde, ostensivamente para folhear as revistas, mas na verdade para verificar como eu estava, da maneira que ela vinha fazendo desde nossa conversa sobre complicações familiares. Você parece diferente, ela observou, acomodando-se na cadeira de sempre ao lado da minha mesa. Em paz, talvez, como se tivesse decidido algo importante. Talvez eu tenha, eu disse, surpresa com o quão verdadeiro isso parecia, embora eu não tivesse certeza do que havia decidido ainda. Boas decisões geralmente parecem silenciosas, ela disse com um pequeno sorriso. As barulhentas são muitas vezes as que tomamos quando estamos assustadas ou desesperadas. As silenciosas vêm de um lugar mais profundo. Naquela noite, liguei para Patrícia do Clube do Livro e perguntei se ela gostaria de tomar um café comigo no dia seguinte. Estávamos conversando depois das reuniões por semanas, mas isso parecia ser algo mais. Estender a mão para construir uma amizade em vez de apenas participar de uma atividade em grupo. Eu adoraria, Patrícia disse, e pude ouvir um calor genuíno em sua voz. Há um café adorável no centro que estou querendo experimentar. Seria bom para você? Ocorreu-me que eu não conseguia me lembrar da última vez que alguém havia perguntado o que seria bom para mim, o que eu preferiria, o que me deixaria confortável. O convite parecia um pequeno milagre. A bondade comum que a maioria das pessoas dava como certa, mas que estava ausente da minha vida por tanto tempo que eu havia esquecido como era. No café no dia seguinte, Patrícia e eu conversamos sobre livros e viagens e as pequenas aventuras que tornavam a vida comum interessante. Ela me contou sobre a filha que morava em Porto Alegre e o filho que estava ensinando inglês no Japão, sobre o jardim que ela estava planejando para a primavera e o curso de culinária que estava pensando em fazer no centro comunitário. E você? Ela perguntou eventualmente. O que você está esperando? A pergunta me pegou de surpresa. Quando foi a última vez que alguém perguntou o que eu estava esperando,
Como se meu futuro contivesse possibilidades que valessem a pena explorar, em vez de apenas dias para serem suportados? Não tenho certeza, eu disse honestamente. Acho que ainda estou descobrindo isso. Isso é maravilhoso, Patrícia disse. E algo em seu tom me fez olhar para ela com mais atenção. Há algo emocionante em estar em um lugar onde você pode decidir o que virá a seguir. Você não acha? Tantas pessoas nunca têm essa oportunidade. Elas apenas seguem o caminho que outra pessoa traçou para elas. Voltando para casa, pensei no que ela havia dito. Por meses, eu vinha pensando na minha situação como uma perda. A perda do meu lugar na família de Marcelo, a perda do meu papel como avó, a perda do futuro que eu havia imaginado. Mas talvez fosse também uma oportunidade. A chance de construir algo que pertencesse apenas a mim, algo que não pudesse ser tirado pelas decisões de outras pessoas sobre o meu valor. Naquela noite, peguei a carta de Marcelo do envelope e a li novamente. Desta vez, notei coisas que havia perdido antes. A maneira cuidadosa como ele havia evitado qualquer reconhecimento de como me trataram. A suposição de que eu ficaria grata por qualquer acesso que oferecessem. A completa ausência de qualquer pedido de desculpas ou reconhecimento de que eles poderiam ter estado errados. Eles não estavam me convidando para o Natal porque sentiam minha falta. Eles estavam me convidando porque lhes servia a um propósito. E pela primeira vez na minha vida, peguei-me questionando se servir aos propósitos deles era mais importante do que preservar minha própria dignidade. Sentei-me à minha mesa da cozinha com um pedaço de papel e comecei a escrever. Não uma aceitação, nem uma rejeição, mas algo totalmente diferente. Algo que lhes faria saber que a mulher que eles pensavam que podiam gerenciar e manipular havia aprendido a se valorizar de forma diferente. As palavras vieram lenta, mas constantemente. Cada frase um pequeno ato de resgate de algo que eu havia entregado livremente demais. Eu não estava com raiva. Não estava dramática. Não estava exigindo nada que eu soubesse que eles não podiam dar. Eu estava simplesmente sendo honesta sobre quem eu era e o que merecia, e deixando que eles decidissem como responder a essa honestidade. Quando terminei de escrever, senti algo que não experimentava há meses. A satisfação silenciosa de falar minha verdade sem desculpas ou explicações. O que quer que viesse a seguir, aconteceria. Mas aconteceria com uma mulher que se lembrava do seu próprio valor. O telefone tocou às 11h37 de uma terça-feira de manhã, 3 dias depois de eu ter enviado minha resposta ao convite de Natal de Marcelo. Eu sabia que era ele antes de atender. Aquela urgência particular no toque que vem quando alguém liga porque tem que ligar, não porque quer. Mãe. A voz dele estava tensa, controlada da maneira que ele havia aprendido a gerenciar conversas difíceis durante seus anos em finanças corporativas. Precisamos conversar sobre a sua carta. O que tem ela? Perguntei, acomodando-me na minha cadeira com a xícara de chá que eu estava preparando quando o telefone interrompeu minha rotina matinal tranquila. O que tem ela? Ele parecia genuinamente perplexo, como se minha resposta tivesse sido escrita em uma língua estrangeira que ele não conseguia entender. Mãe, você recusou o jantar de Natal. Você disse que estava muito ocupada com outros compromissos. Que outros compromissos? Você não tem... Quer dizer, o que poderia ser mais importante do que passar o Natal com sua família? Aí estava. A suposição que havia governado nosso relacionamento por meses. Que eu existia em um vácuo, esperando pacientemente por qualquer atenção que eles pudessem ocasionalmente me poupar. Que minha vida não tinha valor ou significado, além da minha disponibilidade para servir às necessidades deles quando lhes conviesse. Eu entrei para um clube do livro, eu disse calmamente. Vamos ter um jantar de confraternização no dia de Natal. Patrícia, ela é a coordenadora do grupo, me convidou para ajudar a organizar, e eu aceitei. O silêncio que se seguiu se estendeu o suficiente para eu tomar vários goles de chá e observar um cardeal pousar no comedouro de pássaros que eu havia pendurado do lado de fora da minha janela da cozinha na semana anterior. Quando Marcelo finalmente falou, sua voz carregava uma nota que eu nunca tinha ouvido antes. Algo que poderia ter sido pânico. Você não pode estar falando sério. Mãe, é Natal.
É a família. Você está escolhendo estranhos em vez do seu próprio neto? Eu estou escolhendo pessoas que valorizam a minha companhia, em vez de pessoas que me convidam como uma consideração de última hora. Eu respondi, e me surpreendi com o quão firme minha voz soava. Estou escolhendo passar o feriado com amigos que realmente me querem lá, em vez de membros da família que veem a minha presença como uma obrigação a ser gerenciada. Isso não é justo. A voz dele estava subindo agora, perdendo o controle cuidadoso que ele havia mantido no início da conversa. Nós te convidamos. Nós te procuramos especificamente porque queríamos que você fizesse parte do Natal de Tomás. Como isso não é querer você lá? Eu quase ri. Quase. O mesmo homem que permitiu que a esposa me excluísse sistematicamente de cada momento significativo da vida do filho, agora estava agindo como se estivesse ferido, porque eu tive a audácia de recusar o convite cuidadosamente condicional deles. Marcelo, eu disse, e algo no meu tom deve tê-lo alertado de que esta conversa estava prestes a ir para lugares para os quais ele não estava preparado. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Não porque você precisava de algo? Não porque Jéssica sugeriu que você deveria, mas porque você realmente se perguntou se eu estava bem. O silêncio foi resposta suficiente. Quando foi a última vez que você me convidou para passar um tempo com Tomás, que não fosse um feriado importante ou uma ocasião especial? Quando foi a última vez que você me incluiu em um dia normal, comum, da sua vida? Mãe, isso não é... Nós estivemos ocupados, você sabe disso. Começar uma família é complicado, e Jéssica tem ideias muito específicas sobre que tipo de avó seu filho deveria ter. Eu completei por ele. Eu sei, Marcelo. Eu soube por meses. A questão é se você sabe. Eu podia ouvi-lo respirar do outro lado da linha. Podia praticamente sentir o desconforto dele irradiando através da conexão telefônica. Esta não era a conversa que ele havia planejado ter. Ele esperava ligar e resolver qualquer mal-entendido que tivesse levado à minha inexplicável recusa do convite generoso deles. Ele esperava que eu estivesse grata, pedindo desculpas, ansiosa para fazer as pazes pelo meu lapso temporário de julgamento. Jéssica acha... Ele começou, e então se conteve. Jéssica acha o quê? Eu o incentivei gentilmente. Ela acha que você tem colocado pressão sobre nós, nos fazendo sentir culpados pelas nossas escolhas. Ela diz que você não respeita nossos limites, que você é emocional demais com tudo, que você deixa Tomás desconfortável com o quão intensa você é, tentando se conectar com ele. Cada acusação atingiu como um golpe físico, mas me peguei capaz de absorvê-las sem desmoronar. Talvez porque eu as estivesse esperando por meses, ou talvez porque eu finalmente havia aprendido a distinguir entre o que era verdade e o que era conveniente para outras pessoas acreditarem. Emocional demais, eu repeti. Intensa demais. Suponho que demonstrar amor pelo meu neto se qualifique como ambas as coisas. Mãe, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Estamos tentando te incluir. Estamos esperando outro bebê. E queremos que você faça parte da vida dessa criança também. Mas você tem que entender que as coisas são diferentes agora. Temos expectativas diferentes, padrões diferentes. Padrões diferentes para quê? Para membros da família. Para o tipo de influência que queremos na vida dos nossos filhos. A família da Jéssica é muito envolvida, mas eles entendem os limites. Eles não pressionam, não exigem mais atenção do que nos sentimos confortáveis em dar. Eles apoiam nossas decisões em vez de questioná-las. Fechei os olhos e tentei lembrar do homem que se enfiava na minha cama quando chovia forte, que me contava tudo sobre o dia dele durante o lanche da tarde, que me abraçava tão apertado que eu mal conseguia respirar e me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Marcelo, eu disse finalmente, você se lembra quando tinha 8 anos e quebrou a janela da Dona Odete com uma bola de futebol? O que isso tem a ver com alguma coisa? Você se lembra do que eu te disse quando você chegou em casa chorando porque estava com medo de levar bronca? O silêncio se esticou entre nós, e me perguntei se ele se lembrava de algo sobre a mãe que o havia criado, ou se essa mulher havia sido completamente apagada pela nova compreensão dele de como a família deveria ser. Você disse...
A voz dele estava mais baixa agora, incerta. Você disse que os erros não nos definem. Mas como lidamos com eles? Sim. Você disse que enfrentar o que fizemos de errado é o que nos faz crescer e nos tornar pessoas melhores. Isso mesmo. Respirei fundo, sabendo que o que eu diria em seguida mudaria tudo entre nós. Possivelmente para sempre. Então, estou me perguntando o que você acha que precisa encarar, Marcelo. Que erro você pode precisar reconhecer para se tornar o tipo de homem que eu te criei para ser? O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Mais pesado, mais carregado de implicações que nenhum de nós estava pronto para abordar diretamente. Você está dizendo que cometi um erro? Ele perguntou finalmente. Estou dizendo que o filho que eu criei jamais permitiria que alguém tratasse a mãe dele da maneira como eu fui tratada no último ano. Estou dizendo que o homem de quem me orgulho não teria ficado parado enquanto a esposa me excluía sistematicamente da vida do filho dele. Estou dizendo que a pessoa que eu ensinei a valorizar a lealdade e a gentileza parece ter esquecido essas lições quando elas se tornaram inconvenientes. Eu podia ouvi-lo respirar. Podia sentir a luta interna se desenrolando no silêncio entre nós. Jéssica é minha esposa, ele disse finalmente. Eu tenho que apoiar as decisões dela. Eu tenho que colocar a minha família em primeiro lugar. Eu fui sua família primeiro. Eu disse baixinho. Por 18 anos, eu fui a sua única família. Eu te coloquei em primeiro lugar em tudo. A morte do seu pai, as dificuldades financeiras, todas as crises e desafios que enfrentamos juntos. Eu nunca pedi para você escolher entre mim e qualquer outra pessoa porque nunca imaginei que você teria que fazê-lo. Não é a mesma coisa. Não é? Quando Jéssica decidiu que eu não era o tipo certo de avó para os filhos dela, você escolheu apoiar essa decisão em vez de defender a mulher que sacrificou tudo para te criar. Quando ela deixou claro que minha presença não era bem-vinda na sua casa, você escolheu o conforto dela em vez dos meus sentimentos. Quando ela me excluiu sistematicamente de cada momento significativo da vida do seu filho, você escolheu permitir essa exclusão em vez de lutar pelo meu lugar na sua família. Mãe! A voz dele falhou ligeiramente, e por um momento eu ouvi o garoto que ele costumava ser por baixo do homem que ele se tornou. Eu não estou pedindo para você escolher mais, Marcelo. Eu estou fazendo a escolha por mim mesma. Estou escolhendo passar meu tempo com pessoas que valorizam o que eu tenho a oferecer, em vez de pessoas que me veem como um problema a ser gerenciado. Estou escolhendo investir meu amor em relacionamentos que me dão algo em troca, em vez de relacionamentos que me sugam e me deixam grata por migalhas. O que você está dizendo? Estou dizendo que quando você estiver pronto para lembrar quem eu sou e o que eu represento para você, quando você estiver pronto para peitar a sua esposa e insistir que sua mãe merece mais do que as migalhas que ela tem oferecido, quando você estiver pronto para ser o homem que eu criei, em vez do homem que ela te moldou para ser, então, ligue para mim. Até então, estarei vivendo minha vida com pessoas que realmente me querem nela. O silêncio que se seguiu pareceu final, conclusivo de uma forma que apertou meu peito com luto pelo que estávamos perdendo e alívio pelo que eu estava finalmente ganhando. Mãe, você não pode estar falando sério sobre isso. Nunca estive mais séria sobre nada na minha vida, eu disse, e percebi ao proferir as palavras que elas eram absolutamente verdadeiras. Quando desliguei o telefone, meu apartamento pareceu diferente, não vazio, mas espaçoso, não solitário, mas em paz. Pela primeira vez em meses, eu não estava esperando por nada, nem esperando por nada, nem tentando me transformar em algo que eu não era. Eu era apenas Helena, sentada na minha cadeira com meu chá, observando pássaros no meu comedouro, perfeitamente contente com a minha própria companhia e as minhas próprias escolhas. 3 semanas se passaram no tipo de silêncio tranquilo que eu havia esquecido que existia. Nenhuma checagem ansiosa do meu telefone por mensagens que nunca vieram. Nenhuma mensagem de texto cuidadosamente redigida tentando manter a conexão com pessoas que não me queriam conectada. Nenhuma esperança desesperada de que este feriado ou aniversário ou terça-feira aleatória pudesse ser o dia em que eles se lembrariam de que eu importava. Em vez disso, Patrícia ligava para discutir seleções de livros e Dona Lúcia passava na biblioteca com histórias sobre seu jardim
e sessões de planejamento de confraternização de fim de ano, onde minhas opiniões não eram apenas bem-vindas, mas ativamente solicitadas. Eu tinha uma vida que pertencia a mim, cheia de pessoas que me viam como Helena, em vez de como a mãe inconveniente de alguém ou a avó inadequada. A confraternização de Natal do Clube do Livro foi tudo o que o convite de Marcelo não havia sido: genuína, calorosa, desestruturada da melhor maneira possível. O apartamento de Patrícia transbordava de risadas e conversas. Pessoas genuinamente interessadas nas histórias umas das outras, compartilhando comida feita com carinho, em vez de obrigação. Eu trouxe meus lemon bars, a mesma receita que tinha sido a favorita de Marcelo, e os vi desaparecerem enquanto as pessoas pediam a receita e elogiavam meu bolo com o tipo de apreciação autêntica que eu havia esquecido que era possível. Você parece diferente, disse Camila, uma das novas integrantes que trabalhava como enfermeira no hospital municipal. Mais tranquila, de alguma forma, como se tivesse encontrado seu eixo. Talvez eu tenha, eu disse, e falei com total convicção. Foi durante a nossa discussão sobre a seleção de livros de janeiro, 3 dias após o Ano Novo, que meu telefone tocou com o tom urgente que significava que alguém precisava de mim imediatamente. Mas não era o nome de Marcelo na tela. Era o de Jéssica. E isso me causou um arrepio que nada tinha a ver com o clima de inverno. Helena. A voz dela estava tremendo, despojada da polidez cuidadosa que havia caracterizado todas as conversas anteriores que tivemos. Por favor, eu preciso que você venha ao hospital. É Marcelo. Ele sofreu um acidente e ele está chamando por você. O mundo inclinou-se de lado. Qualquer raiva ou mágoa ou distância protetora que eu havia construído ao longo dos meses desapareceu instantaneamente, substituída pelo terror primitivo que surge quando seu filho está em perigo. Não importava que ele tivesse 32 anos. Não importava que ele tivesse escolhido as preferências da esposa em vez dos meus sentimentos. Não importava que ele tivesse permitido que eu fosse sistematicamente excluída de sua vida. Ele estava ferido. E estava chamando por mim, e nada mais no universo importava. Estou a caminho, eu disse, já pegando meu casaco e as chaves. Qual hospital? Hospital Santa Rita. Pronto socorro. Helena, por favor, se apresse. Os médicos eles dizem que as próximas horas são críticas. Eu dirigi no trânsito da noite com o tipo de intensidade focada que fazia todo o resto desaparecer. Outros carros, semáforos, o rádio tocando músicas que eu não ouvia. Tudo o que existia era a necessidade de chegar ao meu filho, de estar onde quer que ele precisasse de mim, de fazer o que uma mãe faz quando a vida do filho está por um fio. O pronto-socorro era um caos de luzes fluorescentes e vozes urgentes, e aquele cheiro particular de desinfetante misturado com medo que os hospitais sempre carregavam. Encontrei Jéssica na sala de espera, sua compostura perfeita completamente desfeita, suas roupas de grife amassadas e manchadas com o que parecia ser café e lágrimas. O que aconteceu? Perguntei, sentando-me ao lado dela sem pensar em todos os meses de distância cuidadosa entre nós. Acidente de carro, ela disse, sua voz oca de choque. Pista molhada e escorregadia na rodovia. O carro dele saiu da pista e bateu em uma árvore. Eles disseram que se os paramédicos tivessem chegado 5 minutos depois... Ela não conseguiu terminar a frase, não conseguiu falar a possibilidade que nenhuma de nós estava preparada para reconhecer. Onde ele está agora? Na cirurgia. Estão tentando estancar uma hemorragia interna. Helena, sinto muito por tudo. Eu sei que não fui justa com você. Mas ele ficava chamando por você, mesmo quando estava quase inconsciente. Ele ficava dizendo, eu preciso da minha mãe. Eu preciso da minha mãe. E eu percebi. Ela desabou completamente então, soluçando com o tipo de luto cru que fazia minha própria raiva parecer mesquinha e irrelevante. Calma, eu disse, fazendo o que as mães fazem automaticamente, oferecendo conforto mesmo quando é a última coisa que você pensou que queria dar. Ele vai ficar bem. Marcelo é forte e ele é um lutador. Ele vai ficar bem. Sentamos juntas naquele terrível silêncio da sala de espera.
Duas mulheres que haviam passado meses se vendo como inimigas, unidas pelo amor pelo mesmo homem e pelo terror da ideia de perdê-lo. Jéssica me contou sobre as semanas desde a nossa conversa por telefone, como Marcelo havia ficado distraído e distante, como ele havia começado a questionar coisas que nunca havia questionado antes. Ele me perguntou por que nunca te convidamos para o aniversário de Tomás. Ela admitiu, sua voz pequena e envergonhada. Ele queria saber quando tínhamos parado de te incluir em coisas normais, coisas do dia a dia. Tentei explicar sobre limites e diferentes estilos de parentalidade, mas ele apenas olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. O que você disse a ele? A verdade, eventualmente. Que eu me sentia ameaçada por quanto Tomás te amava quando você estava por perto. Que eu tinha ciúmes do jeito que o rosto de Marcelo se iluminava quando ele falava sobre a infância dele com você. Que eu queria ser a mulher mais importante na vida deles e via você como concorrência em vez de família. Foi a primeira coisa completamente honesta que ela já havia me dito, e chegou embrulhada em crise e arrependimento, mas parecia um presente, no entanto. Ele começou a te ligar depois disso. Ela continuou. Todos os dias por uma semana. Mas você nunca atendeu. E ele disse que merecia isso. Que havia perdido o direito de esperar que você estivesse disponível sempre que ele decidisse que precisava de você. Fechei os olhos, lembrando daqueles telefonemas que eu ignorei, das mensagens de voz que apaguei sem ouvir, das mensagens onde o nome dele aparecia na minha tela, e eu escolhi minha própria paz em vez das tentativas de reconciliação dele. Eu estava tão focada em me proteger que perdi os esforços dele para preencher a lacuna entre nós. Dona Helena, um médico de roupa cirúrgica, se aproximou de nós. E tanto Jéssica quanto eu nos levantamos como se puxadas pela mesma corda. O seu filho está estável. A cirurgia correu bem e conseguimos reparar o dano interno. Ele vai precisar de tempo para se recuperar, mas ele vai ficar bem. O alívio foi tão intenso que minhas pernas ficaram bambas. Jéssica agarrou meu braço e por um momento nos apoiamos uma na outra, enquanto o terror das últimas horas se esvaía lentamente. Podemos vê-lo? Perguntei. Ele ainda está sedado, mas vocês podem ficar com ele. Aviso justo. Ele tem chamado pela mãe dele de forma consistente sempre que está consciente. Jéssica e eu nos olhamos, e algo passou entre nós que parecia compreensão, talvez até o início de respeito. Vá você primeiro. Ela disse baixinho. É por você que ele estava chamando. Ah. Marcelo parecia incrivelmente jovem deitado naquela cama de hospital, conectado a máquinas que monitoravam seus sinais vitais e entregavam medicamentos que o ajudariam a curar. Seu rosto estava machucado e inchado, mas ele estava respirando firmemente, e quando peguei sua mão, os dedos dele apertaram os meus com força surpreendente. Mãe? A voz dele estava rouca, mal um sussurro, mas era o som mais bonito que eu já havia ouvido. Eu estou aqui, querido. Bem aqui. Eu sinto muito. Ele disse, lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Eu sinto muito por tudo. Eu esqueci quem você era. Eu esqueci quem eu deveria ser. Xi, descanse agora. Falaremos sobre tudo mais tarde. Não. Ele insistiu com a determinação teimosa que eu lembrava da infância dele. Eu preciso dizer isso. Você estava certa sobre tudo. Sobre a Jéssica. Sobre como te tratamos. Sobre que tipo de homem eu estava me tornando. Eu deixei ela me convencer de que você era o problema. Mas você nunca foi o problema. Você só era inconveniente para a vida que ela queria que tivéssemos. Marcelo, eu quero você de volta, ele disse com urgência. Nas nossas vidas, na vida de Tomás, em tudo. Eu quero que meu filho conheça a avó dele, a de verdade. Não alguma versão sanitizada que se encaixa na ideia de outra pessoa sobre o que é apropriado. Eu quero que ele aprenda a fazer bolo com você, e ouça histórias sobre o avô, e entenda que o pai dele veio de um lugar real e significativo. Apertei a mão dele e me permiti chorar pela primeira vez desde que este calvário começou. Não lágrimas de luto ou medo, mas lágrimas de alívio tão profundo que pareciam uma limpeza. Nós vamos resolver isso, eu disse. Tudo isso. Mas agora, você só precisa melhorar.
Quando saí do quarto dele 1 hora depois, Jéssica estava esperando no corredor com Tomás dormindo em seus braços. Ele havia crescido tanto desde a última vez que o vi, seu rosto perdendo a redondeza de bebê e desenvolvendo traços que se pareciam mais com Marcelo a cada dia. Você gostaria de segurá-lo? Ela perguntou. E foi o primeiro convite que ela já havia oferecido que veio sem condições ou reservas. Tomás estava quente e sólido nos meus braços, mais pesado do que eu lembrava, mas ainda pequeno o suficiente para se aninhar contra o meu peito. Ele se mexeu levemente, abriu os olhos e olhou para mim com o tipo de curiosidade sonolenta que as crianças reservam para rostos que parecem familiares, mas que não conseguem situar. Oi, Tomás. Eu sussurrei. Eu sou a sua vovó Helena. Ele estudou meu rosto com concentração séria. Então estendeu a mão para tocar minha bochecha com um dedo pequeno. Vó! Ele disse experimentalmente. Isso mesmo, querido. Vó. Jéssica e eu passamos a semana seguinte nos revezando ao lado da cama de Marcelo, enquanto ele se recuperava. E em algum lugar naquelas longas horas de espera e preocupação, começamos a construir algo que poderia eventualmente se tornar um relacionamento. Não amizade exatamente. Muita coisa havia acontecido para isso. Mas compreensão, respeito, talvez até parceria em amar as mesmas pessoas. 6 meses depois, eu estava onde eu pertencia, na festa de 3º aniversário de Tomás, ajudando-o a apagar as velas em um bolo que eu mesma havia feito, ouvindo-o dizer a quem quisesse ouvir que a avó dele fazia os melhores biscoitos do mundo. Marcelo estava totalmente recuperado, mais forte do que antes de maneiras que nada tinham a ver com sua cura física. E Jéssica estava grávida novamente, radiante de felicidade e entusiasmo por expandir a nossa família. A nossa família. A frase ainda me surpreendia às vezes, mas agora parecia verdadeira de maneiras que não parecia antes. Aprendi que, às vezes, as batalhas mais importantes são aquelas das quais você está disposta a se afastar. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é a oportunidade de sentir sua falta o suficiente para se lembrar de por que eles precisam de você. E, às vezes, o amor significa defender-se de forma tão clara e completa que as pessoas que mais importam finalmente entendem que tem algo pelo qual vale a pena lutar. Eu era Helena novamente. Não apenas a mãe de Marcelo ou a avó de Tomás, mas eu mesma. E isso descobri era uma base suficiente para construir qualquer coisa.